Boa noite, então, gente, tudo bom? Prazer imenso estar aqui novamente, né? Depois de tanto tempo que eu tava meio sumida das lives. Mas é um prazer imenso estar aqui hoje e poder conversar também com vocês referente a essa questão do Covid, né, gente, que acabou nos pegando de surpresa nesse ano de 2020, que mexeu com toda a nossa estrutura, né? Nos fez reconstruir muitos valores na nossa vida. Então, assim, é importante, eu acho, até esses relatos, né, de quem passou, né, que contraiu realmente o Covid ou pessoas da nossa família, né? No caso, no meu caso, foi a minha mãe, né, que ela positivou e eu, graças a Deus, não, mesmo cuidando dela. Oi, Amanda, seja bem-vinda. Oi, filha. Oi, Rox, tudo bom? Gente, assim, então, muito polêmico, né? Eu acredito, assim, que com certeza tem um porquê de tudo isso que está acontecendo na nossa vida. Eu acredito muito que o ser humano possa olhar de uma outra forma, né? De um aprendizado com tudo isso, para a gente realmente passar a dar valor àquelas pequenas coisas que a gente não dava. Né? Então eu vou começar a contar um pouquinho de como é que começou essa história. Como algumas pessoas talvez não saibam, mas eu moro em Santa Catarina e a minha mãe no Rio Grande do Sul, né? Em Caxias do Sul. E a minha família, né? Dezembro, aquela confusão toda, né, correria que eu conheço muito bem quando eu morava também em Caxias. Dezembro pra gente era um mês assim que era no limite de tudo, no limite da paciência, era uma exaustão maluca. A gente realmente se encontrava num estado muito cansado. E eu senti no meu coração, falando com a minha família, com os meus irmãos, que eles não estavam dando conta, né, dando o suporte que eles gostariam para minha mãe. Né, que era um momento que ela estava precisando, embora a gente nem imaginava que ela estava com o Covid, né? Então a gente achava que eram algumas coisas normais da minha mãe, né? As questões toda dela, né? Que isso é uma vida. Mas aí eu senti muito forte no meu coração de ir para Caxias, né? Para dar um suporte para os meus irmãos. E nisso eu precisei deixar a minha filha, né, amada, em Santa Catarina. E fiquei muito dividida, né? Questões todas. O que eu faço, né? Fico com a minha filha lá, ela vai junto, aquela coisa toda. Porque, na verdade, a minha ideia inicial era eu ir ficar poucos dias e já voltava. Mas não foi bem assim que aconteceu. Aí a gente acabou se pegando de surpresa, né, com algumas coisas. Aí eu até convidei a minha sobrinha, eu disse, Amanda, vamos junto, vem comigo, vamos para Caxias dar uma olhada na mãe, dar uma cheirada, né, que nem a gente diz, né, de um colo, né, que é sempre muito importante, né, esse valor da nossa família. Angie, você quer entrar, Angie? Eu vou te chamar depois, tá bom? E, gente, assim, então, oi, Tere! E o que que acontece? Então, aí chego, né, em Caxias, achando que eu ia dar um suporte emocional, né, para minha mãe, um colo e tal. Mas me deparei com a minha mãe muito debilitada. Ela estava bastante abatida, fraca, sem energia nenhuma. Gente, foi um baque. Porque assim, até então eu não sabia da real situação da minha mãe. Eu acho que ninguém de nós sabíamos mesmo. Mas quando eu cheguei lá, né, eu e a Amanda, a gente acabou se deparando com uma realidade assim que nos deixou bem preocupada. Aí que começou então a história, né? E isso, então, começamos, não, mãe, é porque ela ficava numa chácara, né, que é um pouquinho mais distante ali, que ela tem uma casa na cidade, né? Aí então a gente disse, mãe, vamos se organizar, você se muda, a gente vai para Caxias lá, né? E a gente vai pro médico, vamos ver o que tá acontecendo, vamos entender o que pegou aí, né? O porquê que ela tava tão debilitada. E aí que fomos então, no dia 9, na verdade, eu cheguei no dia 8 e no dia 9 a gente já foi fazer todos os exames, porque, gente, olha que interessante, um doutor que cuida da minha mãe, ele conversou com a minha mãe por telefone e ele desconfiou de alguma coisa pela voz dela, porque tem como, né, saber pela voz
se ela tá com Covid ou não. E ele ficou desconfiado daquilo, né? Aquela voz estranha. E aí ele pediu para o meu irmão, né? Ele já deu as requisições e aí já encaminhou para exames. Aí quando eu cheguei, né, que eu tinha disponibilidade de horário e tal, eu levei ela para o médico, a gente fez a bateria de exames e tal. Mas só no dia 11 que foi constatado, né, que ela positivou para o Covid. Isso já era na sexta-feira, né? E então, gente, assim, ó, sensações de angústia, né, que não tem nem como mensurar tudo isso, porque até a gente, simplesmente eu fui lá para cuidar dela, né, para dar um suporte, né, emocional e tal, mas aí já cheguei lá com aquela Covid, e agora? O que a gente faz? Então, assim, é muita coisa que passa na nossa cabeça, sentimentos mil, né, de inseguranças, de o que vai acontecer, como é que vai ser, será que vai ser leve, será que vai ser muito forte, agressivo, porque a gente ouve falar muita coisa, né, das reações que cada um tem, às vezes pode ser até assintomático, mas como a gente já sabia do quadro da minha mãe, né, que ela já ela já é hipertensa, ela já tá com mais idade, então assim, aí comprometeu um pouco o pulmão. Então, como saber até onde isso ia, né? Como nós não tínhamos como saber, porque ia ser a reação do corpo dela. Então, aí sim que começa toda a questão, né? Vamos simplesmente orar mais do que nunca, porque o que a gente vai fazer com essa situação agora? Positivamos, né, ela, né, porque eu não, graças a Deus, depois eu fiz o exame também, e a gente acabou até fazendo particular também para ter certeza, né, não que a gente desconfie, mas enfim, é sempre bom ter um outro parecer, né, médico, e a gente acabou fazendo em 2 lugares, então, né, e aí realmente positivou, então aí a gente foi atrás do que tinha que fazer e tal. E nisso, gente, naquela sexta-feira lá, que foi o diagnóstico e tal, eu fiquei com ela no hospital, né, 6 horas. Então, assim, gente, que experiência, né? Inesquecível, porque assim, 6 horas dentro de um hospital, muita coisa acontece. Chegava muitas pessoas que aí tu já não sabia mais, porque é uma mistura de todo mundo, né? Então, eles até tentam separar, né, gente? Ah, tá, esses aqui que estão com problemas respiratórios, esses aqui... Mas, gente, é tudo lá dentro. É uma coisa, assim, que fica difícil até de mensurar o que a gente sente, sabe? Então, a gente acompanhou muita coisa, imagina em 6 horas, né? Porque até ela fazer o exame, até esperar e até o médico liberar ela depois com o tratamento, né? Porque até então não sabíamos se ela iria precisar ficar hospitalizada. A gente percebia que o quadro da mãe não estava tão agravado, por quê? Porque ela não tinha aquela falta de ar que é casos de hospitalizar, né? Então isso acabava nos deixando um pouco mais tranquilo. Mas a saúde dela é bastante debilitada, então isso nos preocupava muito, né? Porque como podia estar um pouco melhor, daqui a pouco podia piorar. E como manter essa calma, né? 6 horas dentro de um hospital. Gente do céu, que provação. E aí é muita coisa na cabeça, né? A gente fica naquela expectativa toda, né? Se vai para casa, se não vai para casa. E tem que ter mente boa, gente. Tem que ter um equilíbrio emocional, tem que dar um suporte, sabe? Por isso que é importante a pessoa que vai cuidar de uma pessoa que tá doente, seja Covid ou não. Mas essa pessoa tem que estar muito energizada, porque assim, parece que aí o doente tira a nossa energia. É uma coisa impressionante isso. Porque, e eu me peguei muito, né, naquele dia que eu cheguei em casa do hospital, depois de 6 horas, foi muito difícil, aí foi um momento que eu desabei mesmo, porque o que acontece? Aí eu comecei a pensar 1000 coisas que podia acontecer, né, então, eu com a minha filha longe, não estando dando suporte para ela, mas a minha mãe precisando, né, graças a Deus ela é super compreensiva, a Maria Eduarda, maravilhosa. E aí eu tinha que dar o suporte para minha mãe, eu tinha que estar bem, mas eu também tinha risco de estar, né, ou já tinha pego ou ia adquirir, né, contrair o Covid, então a gente não sabia o que ia acontecer. Aí íamos precisar ficar isoladas, então se preparar com as questões todas de higiene, né, que é importantíssimo isso, a gente saber como fazer tudo isso, né, o que cuidar, como cuidar medicamentos, eu monitorava minha mãe, né,
Porque assim, eu dizia, mãe, tomou água, tomou as vitaminas. Então, assim, tudo eu ia ajudando ela naquilo que eu conseguia, mas com certeza, aquele dia que eu cheguei do hospital, eu desmoronei, chorei, eu desabei mesmo, e isso é bem importante a gente também se dar esse tempo, porque a gente tem limites, né, gente? A nossa vulnerabilidade é assim. A gente, se precisar chorar, a gente vai lá e chora, sabe? Desmorona, para depois se reconstruir. E no dia seguinte, graças a Deus, eu tava mais forte, porque eu precisava ter força, eu tinha que ter uma força extra para poder erguer minha mãe, né? E graças a Deus eu consegui, sabe? Eu e toda a minha família, a gente foi com amor, gente. Basicamente a gente vai falar, eu vou falar mais no final depois, mas as diferenças que é na vida de quem pega uma doença ou qualquer outra coisa também. É o suporte emocional, é o amor, é o cuidado, é aquele olhar com muito carinho, sabe? Entender a pessoa. Então, isso tudo faz diferença na vida de uma pessoa que está necessitada. A cura, a melhora dela se faz em cima de tudo isso também. Então, por isso que é muito importante, sabe? A gente parar e cuidar de quem está precisando. É aquele momento e a gente não sabe se amanhã não é nós, né? Então, ter uma empatia com o outro, né? Cuidar direitinho, dar esse amor que ele tá precisando naquela hora, aquele suporte. Às vezes, gente, é só um ombro. As pessoas não querem nem que tu fale nada, mas só fica perto, sabe? Aquela energia positiva, aquela energia boa. Isso aí, respeitar o momento de cada um, com certeza, né, irmã Luciana? A gente sabe o que a gente passou, né, gente? E elas também, as minhas irmãs, né, dando suporte à distância, porque aí a gente precisou se isolar de todo mundo. Então isso também fica a cabeça da gente, meu Deus, parece que, sabe, até depois de sair na rua também fica com medo de sair na rua. E o que as pessoas vão falar? Será que as pessoas vão ter preconceito? E como é que eu vou lidar com isso? E como é que vai acontecer? Então, assim, é muita coisa que pega. E assim, uma coisa tão pequena, né, gente, que é o vírus, mas ele é tão... O rastro que ele deixa é tão grande, porque a gente se sente muito impotente, né? O medo, as preocupações em transmitir a doença para alguém, as inseguranças, tudo isso que nos permeia naquele momento, sabe, de angústia, porque é um momento diferente, a gente não está acostumado a isso, né? A gente, oi Guina, a gente não sabe lidar com isso porque é novo. Então, assim, precisamos nos estruturar para lidar com isso, sabe? O que fazer, como fazer, os cuidados todos de higiene, né? Aumentado, né? Porque o que já se fazia antes, mas aí mais ainda, né? Então, assim, é muito importante a gente fazer tudo isso, sabe? Se cuidar. Então, outra coisa, gente, até que eu não posso esquecer de falar. Nesses dias ali que eu precisei exigir um pouco mais de mim, né, do meu emocional, do meu físico, do meu tudo, eu tenho, né, psoríase. Então, a gente nunca deixa de ter psoríase, né, gente? Ela tem todo um fundo emocional e tal. É uma doença psicossomática e eu fui privilegiada, né, e tenho ela, mas eu tô conseguindo contornar a situação de ela não ficar exposta e tal, dela ficar mansa, né, como a gente diz, né, botar ela para dormir. E ela vinha dormindo já há um bom tempo que eu conseguia administrar tudo isso. Mas, nesse período, não tinha, né, quem conseguisse. Então, assim, nesses primeiros dias aí do baque, né, da notícia da mãe positivar, de eu talvez pegar também, então, assim, ficou muitas coisas, né, de angústias, de coisas. E, gente, para vocês terem noção de quanto realmente isso tem fundamento, porque eu falo muito, né, nos meus posts, pra gente cuidar muito do emocional. Hoje, gente, saúde emocional é luxo. Quem tiver uma saúde emocional, uma saúde mental positiva, sabe, bem, gente, é artigo de luxo, acreditem em mim, porque com todas essas coisas que aconteceram, começou a vir para fora toda, a minha mão, gente, ficou tomada. Então, assim, aí eu já entrei com o tratamento, com a pomada e tal, né, mas é assim que o nosso corpo reage. Então, assim, é importantíssimo a gente ficar ligado para tudo que está acontecendo na nossa vida, que vem, o corpo vai falando,
É isso que eu insisto para falar para vocês. O corpo fala, então fiquem ligados. E aí o que a gente tem que entrar com ações que te acalmam. Que nem eu falo muito, né? Eu e a Amanda, a gente diz assim, o SOS, né? Qual é o teu socorro? O que você tem? Né, quando você se sente nesses momentos assim, você tem que ter uma música, uma pessoa que você conhece, que te dá uma calma, que te acolhe, sabe, que sabe te ouvir, que só fique do teu lado, procurar meditações, orações. Então, gente, temos que ter estratégias para sair desses momentos, porque senão, gente, a psoríase ela não ia ficar ali por um período e sair, ela ia ficar por um bom período. Então isso, ó, se atentem a essas coisas e cuidem de vocês, né? Então assim, gente, ficamos isoladas, né, e tal. Graças a Deus, o privilégio de estar isolada, não, né, num hospital, gente, era o que eu mais temia. E eu, no momento que eu também temia, eu acreditava que a minha mãe não iria ficar hospitalizada. Por quê? Porque ela não estava com problemas pulmonares, né, de respiração, aquela coisa toda, que é o que eles consideram um agravante para internar. Então, graças a Deus, ela conseguiu ir para casa, então a gente conseguiu tratar direitinho dela em casa, né? E é outro tratamento, com certeza a recuperação dela foi outra, né? Podendo estar, né, com contato com a natureza também, então até ela ficar mais fortalecida, né, gente? Porque ela tava com anemia, ela não sentia gosto. E, gente, detalhe que eu esqueci de falar no início. A minha mãe não tinha se dado conta de que o paladar, né, e o olfato era um dos agravos para a Covid. Ela, não sei, ela deletou, ela esqueceu, ela deu um apagão, eu não sei, gente do céu. Quando ela nos contou que já fazia dias que ela estava sem paladar e sem o olfato, eu disse, gente do céu, mãe, isso é a primeira coisa que todo mundo tá dizendo para nós cuidarmos. E ela se passou, gente. Aí ela teve uma gripinha lá no final de novembro e ela achou que era aquilo, né? Uma gripinha. A gripinha também faz perder, né, o gosto e tal, não sentia cheiro, não tinha vontade de comer, porque obviamente não sente gosto, não quer comer, não tem a comida perde, né, o sabor, não tem vontade. E, gente do céu, por isso que eu digo, sabe, as pessoas até às vezes não sabem nem dizer direitinho o que elas estão sentindo. Então, ela não nos contou, não contou para os filhos, e aí todo mundo ficou perdido, né? Tenso, porque, meu Deus, era uma coisa que ela já vinha tendo isso há 15 dias. Então, provavelmente, quando ela foi diagnosticada, ela já estava quase no fim já, né, do período do Covid. Mas, era o risco de passar, então, toda aquela coisa que tinha que ficar em casa. E muito cuidado, gente, muito cuidado com tudo isso, porque o idoso, ele acaba se perdendo em algumas coisas, sabe? Ele não se dá conta da importância, ele se esquece. Então, assim, pra gente aquilo foi nossa, mãe, mas como 15 dias sem você sentir o paladar e tal? Isso é a primeira coisa que os médicos estão dizendo, né? Eu disse, mãe, tu não vê notícia? Eu disse, gente do céu. Então, assim, eles, não sei o porquê, mas enfim, aconteceu como era para acontecer, né? Talvez ela passou muito leve, gente. O que eu só tenho a dizer assim, ó, gratidão por ter sido leve, por ela não ter se hospitalizado, gratidão pelos profissionais, sabe, que estão aí, né? Gente, essas pessoas merecem tudo de bom, porque, meu Deus, gente, eles estão direto com o vírus, sabe? E as famílias, então, de ir para casa do seu trabalho e também passar para suas famílias. Então, é muita coisa que passa. Então, parabéns a todos vocês, médicos, que vocês merecem realmente, os enfermeiros abençoados, que cuidaram tão bem de todo mundo e ainda estão cuidando, né, gente? Porque ainda estamos, né, no ritmo de Covid, né? Mas gratidão imensa. Então, assim, gente, não foi pior. O caso da minha mãe, né, que a gente tinha muito medo devido a toda a questão da saúde dela mais debilitada e tal, né, hipertensa. Então, não foi pior, é uma bênção de Deus, a gente só tem a agradecer, sabe? Ela pôde ficar em casa e se recuperar lá. E eu também, né? Não contraí também o vírus, então a minha mãe melhorou a sua energia, ela voltou a sentir gosto, voltou a comer também, né? Porque como é que a gente vai estar fortalecido, gente, se a gente não se alimenta, não se nutre com coisas boas? Então eu, né, como uma boa personal style, né, cuidando da saúde das pessoas, obviamente que eu fui cuidar da minha mãe, então
introduzir bastante alimentos saudáveis para ela, tomar bastante água, eu pegava no pé dela, então a gente fazia uma alimentação bem boa. Aí ela se ergueu, ela voltou a sorrir, ela voltou a ter vida. E é isso que eu digo muito, gente, esse autocuidado da pessoa e o cuidado de outros também, da família, né? Que a gente tem que amar essa família, gente. A gente tem eles, a gente veio deles e nós estamos aqui graças a eles. Então, assim, muita gratidão pela nossa família. Ame cada um deles, cuide, mesmo que tenha um monte de coisas, né, de desavenças entre as famílias, que a gente sabe que isso, crenças que vieram também, nossos antepassados. Então, gente, vamos limpar tudo, vamos esquecer, vamos só amar, que é isso que vale a pena nessa vida, porque a vida é breve. A gente pôde ver, né, nessa questão de 2020, gente, a vida foi assim, ó. Então, não se peguem em coisas desnecessárias. Simplesmente vamos se unir, vamos se amar, vamos saborear a vida com aquilo que a gente tem. E não seja uma pessoa que viva sempre na escassez das coisas. Viva na abundância, viva na gratidão de tudo que você tem. Porque, gente, a gente é abundante. A gente fica se detendo às vezes de pequenas coisas, mas o que a gente tem que se dar conta, assim, ó, e que eu acredito muito que o Covid veio para isso. O simples se tornou imprescindível. Um simples abraço que a gente não podia dar, uma visita. Gente, eu fui ali para Caxias, tem pessoas que eu amo demais, que toda vez que eu vou, eu gosto de visitar os meus amigos, a minha família, né? E eu não consegui visitar ninguém. Eu simplesmente entrei em contato e disse: pessoal, tô em isolamento com a mãe, então estou impossibilitada de abraçá-los, mas sintam-se abraçados virtualmente. Então, isso é importante, gente, mesmo que a gente não possa estar pessoalmente, que a gente mantenha vínculos. Hoje a gente pode fazer chamadas de vídeo também, então já acalenta um pouquinho essa alma da gente, né? Então, aproveitem tudo isso. E gente, como o simples se tornou imprescindível, um beijo, o simples fato da gente respirar, gente, simples, respirar. Quem é que parou para pensar gratidão porque eu respiro? Gratidão porque eu posso ir e vir aonde eu quero. Eu saio a hora que eu quero. Gente, a gente não pôde fazer isso. Todas as pessoas, né? Nos primeiros dias, inclusive, a gente ficou em isolamento total. Então, assim, dê valor a isso. Seja grato eternamente pelas suas pernas que te levam nos lugares que você quer ir. Pelo abraço que você queria sempre dar para a pessoa. Gente, aproveitem, se abracem, se beijem, se amem. É isso que tem valor na nossa vida, né? A gente ter liberdade, gente, a gente perdeu isso. Então, coisas que a gente tem que se dar conta, que realmente faz falta quando a gente não tem. E a gente acaba se dando conta quando perdeu, né? Então, assim, ó, se atentem a isso, sabe? O real valor da família. Parem de se pegar em poucas coisas. Esqueçam, perdoem os erros dos outros. A gente também erra constantemente. As relações, né, nesse 2020 ficaram muito turbulentas. Mas e por quê? Porque acaba a gente não respeitando o espaço do outro, não sabendo conviver dentro de casa. Casais, filhos, né, que tiveram que estudar em casa. Então, assim, a gente precisou se estruturar de uma forma diferente, né? Tanto no ambiente, tanto no emocional. Então, assim, tudo fez parte como aprendizagem pra gente. Eu acredito muito que ninguém é o mesmo do ano passado, que a gente tá aprendendo, ao menos eu vejo por mim, gente, e para as pessoas que eu tenho perto. Eu acho que isso trouxe muita coisa, muita lição. Então é isso que eu quero deixar para vocês, que vocês também possam ainda fazer e colocar em prática tudo isso. Tá? Valorizem, gente, a saúde. Olha bem, a saúde. Ninguém parava para dizer, poxa, quanto vale uma saúde? Que hoje nem dinheiro, né? Nem dinheiro adiantava ter, porque com dinheiro ou sem dinheiro as pessoas também morrem. Então não é o dinheiro que faz a diferença na vida das pessoas. Pode até ser num tratamento, gente, sabe? Que tu vai estar num lugar melhor, mas não é isso que vai comprar a tua saúde. Então, assim, invista em ações que te ajudem a você ter saúde, sabe? Façam atividades físicas. Já foi comprovado em estudos, gente, o quanto benéfico é a atividade física para até combater o nosso dito Covid, né?
Então, assim, procurem coisas que lhe façam bem, procurem ocupar sua mente, né? Pensar positivo também é muito importante, sentir positivo, né? Porque não adianta a gente só pensar e não passar pelo sentimento, que é onde realmente tem significado tudo isso. Né? Então, gente, assim, o valor da vida, o valor da saúde, o valor da família, são coisas, né? São sentimentos que a gente ficou bastante mexido em todo esse processo do Covid, né? E quem não tinha, teve, então, assim, repensem, cuidem de tudo isso, amem quem vocês têm perto, valorizem quem vocês têm perto, sabe? Um olhar, uma palavra, um ombro, tudo isso é válido. Isso nos ajuda a gente viver mais e melhor. A gente tem que hoje viver com qualidade, né? Qualidade de vida. O que é qualidade de vida? São diversas coisas, são muitos quesitos que a gente precisa para viver bem, né? Tem que ter todo um relacionamento bom, a gente tem que ter uma saúde, então cuidem de tudo isso. E eu não sei se alguém tem alguma coisa para perguntar. Angelita, não sei se tá aí, se você quer entrar participar da live. Me dá um ok aí que eu fico te esperando, tá bom? Se tem alguma pergunta também que alguém queira saber referente a isso, a minha experiência com o Covid, né, da minha mãe. E é bastante mexido, gente. Eu acho que não podemos dizer que somos os mesmos pós-Covid, né? Eu acho que mexeu demais com todo mundo e eu espero que vocês não tenham passado, ou se passaram, que tenham passado de forma leve, né? Que nem foi para minha mãe, que a minha mãe nem percebeu, né? E uma coisa até que é importante para ser falado, gente, ela nunca achou que ia pegar, né? Nunca achou que ia contrair o Covid e tal. Ela esquecia a máscara, ela se atrapalhava, então assim, ela fez diversas peripécias, né? Mas assim, foi muito leve, eu só tenho a agradecer mesmo, né, que foi muito leve, que ela tirou de letra, assim, ela nos surpreendeu, né, tanto que ela já tinha pego no início lá, no finalzinho de novembro, né, no início do Covid, ela ficou mais debilitada e tal, mas ela achava que era uma gripe, né, então assim, ela acreditou nisso, então eu acho que foi mais leve devido a tudo isso também. Então tudo pesa, eu acredito muito então que temos que ter todo esse olhar de cuidado, né? Saber como lidar, mantenham questões de higiene, não esqueçam disso que é primordial. Vamos contribuir com o que a gente pode, né, gente? As aglomerações também, então assim, pensem com carinho sempre antes de qualquer atitude, para não aumentar todo esse, né, o Covid e tal, de que as pessoas também sejam contaminadas, então assim, a gente tem que fazer a nossa parte no mundo, né? E eu acredito ter feito e tô fazendo e eu espero que todos vocês também. Então, como não tem nenhuma pergunta, eu deixo aqui meu forte abraço, tá bom? Foi um prazer imenso estar aqui, contar um pouquinho da minha história, né, com relação ao Covid que a minha mãe positivou. E eu deixo o meu abraço, tá bom?